No ar, mais um programa Conexão Potiguar. Iniciamos sempre agradecendo a você, caríssimo telespectador, caríssima telespectadora, razão maior da existência do programa Conexão Potiguar, de segunda a sexta-feira, às 7h30 da manhã, aqui pela telinha da Band. E quando termina o programa aqui, a gente continua através do portal de notícias do Rio Grande do Norte, o www.potiguarnoticias.com.br. Meus caríssimos telespectadores, estamos na capital no segundo turno das eleições municipais, que acontecerá no dia 18. A partir de sábado que vem, vocês já vão curtir o horário eleitoral gratuito dos dois candidatos que foram para o segundo turno, Hermano Moraes, do PMDB, e do PDT, Carlos Eduardo Alves. Então será um embate aí para ver quem será o futuro prefeito da capital do estado do Rio Grande do Norte. E neste cenário, as pesquisas fizeram parte, foram um instrumento importante e também de debates acerca de uma dizia que tinha segundo turno, outro dizia que não tinha segundo turno, outro, do caso do deputado Fernando Mineiro, aparecia nas pesquisas com praticamente metade dos votos que terminou obtendo na reta final, ou seja, nas urnas. O que aconteceu com as pesquisas? Deu a louca nas pesquisas? Bom, nós, para tentar entender um pouco sobre essa questão das pesquisas nas eleições deste ano, nós convidamos o diretor da Focus, é o George Lau, que está aqui conosco, a quem agradeço a presença. Tudo bem, George? É sempre um prazer, Júnior, estar aqui com você para a gente discutir diversos assuntos, dentre eles, hoje a questão das pesquisas de opinião. E deu a louca nos institutos de pesquisa. O que aconteceu? O Ibope disse que não tinha segundo turno e teve. Acertos disse que tinha e teve, né? Perfeito. Na realidade, Acertos do professor Mardoni foi um instituto que conseguiu ter aquele registro preciso, a fotografia específica do cenário político-eleitoral da nossa capital. Bem, com relação à sua pergunta de deu a louca, na realidade existe a pesquisa, ela é uma pesquisa de marketing e um instrumento estatístico, uma pesquisa que tem uma fundamentação estatística. Então, existe dentro de algumas metodologias, na realidade as metodologias majoritárias, 95% de certeza nas pesquisas, certo? Esse 95% de certeza nas pesquisas significa dizer, basicamente, que 95 pesquisas que forem feitas dentro daquele cenário vão estar dentro daquela conformação de margem de erro, certo? E 5% não. Então, na realidade, inclusive eu até vi uma resposta que eu achei muito pertinente, é que a pesquisa de opinião, ela está mais para uma fotografia daquele momento, daquele instante, do que para uma previsão meteorológica. Perfeito? Até porque você trabalha com o número de indecisos, para onde é que migra, para onde é que vai, quem é que vota, quais são os segmentos que estão incluídos naquela margem de erro, qual é o segmento. E este mapeamento é feito justamente pelo marketing. Mas veja, no caso do Ibope, a fotografia foi na véspera das eleições. Isso aconteceu nas vésperas das eleições. E nesta fotografia, a véspera das eleições, o Ibope disse que não tinha segundo turno. Mineiro não apareceu nem de longe com a possibilidade de ter a quantidade de votos que terminou obtendo. Inclusive, a grande votação dele foi que provocou o segundo turno. Então, não foi estudado por parte do Ibope, nesse caso, esta migração, inclusive esse crescimento da candidatura do Mineiro, ou houve uma divulgação apenas de uma das identificações do Ibope. Eu fico pensando, você disse que ela também é um instrumento de marketing e estatística, mas aí você começa a ver quase que a estatística de joelhos diante do marketing. O marketing é quem termina predominando na divulgação das pesquisas, pelo menos é isso que parece. Veja bem, existem institutos e institutos, perfeito? No momento que você fala que a estatística está de joelho diante do marketing, você assume a pesquisa de marketing como uma submissão, como uma utilização de uma ferramenta de decisão de voto. Aí na verdade, você afirmou algumas coisas. Vamos lá, vamos tentar responder isso.
não existe nenhum estudo comprobatório de que a pesquisa ela realmente influencia aquele voto, certo? Hoje, se você falar, existe um estudo feito pela USP, lá nos Estados Unidos, por Harvard, não tem. Mas as pessoas usam constantemente essa questão das pesquisas no horário eleitoral, em jornais, no material de publicidade do próprio candidato. Perfeito. É uma tentativa de marcação de espaço. Então, este segmento aqui é meu. Só que o detalhe é o seguinte, existe a visão do número absoluto. Só que como é que você desceu para segmentar? Por exemplo, mineiro, qual é a penetração dele? Aonde é que estava esse público de mineiro que migrou para o voto dele? É classe média? Qual é a idade? Como é que ele é abordado? Quais são as mensagens que você passou para ele? Era previsível, então, que esse público de classe média, isso hipoteticamente, iria migrar para o candidato do PT? Poderia ser previsto se você tivesse dissecado a pesquisa. Certo? Então, até porque eu não tenho nenhuma autoridade para defender isso. O que houve, efetivamente, foram algumas pesquisas que tiveram resultados muito díspares, né, em municípios, inclusive umas dando 10 pontos para um candidato e outra dando 10 pontos para outro. Quer dizer, essas questões elas precisam ser muito bem resolvidas e eu acho que para isso nós temos uma associação, né, em curso que vai pretender meio que regulamentar alguns institutos e que porventura estejam dentro dessa, digamos assim, dessa disturbância. Né? Meu caro George, não estaria a forma de abordar o entrevistado um dos problemas nisso? Digamos que o Instituto tem a boa fé, está fazendo tudo como tecnicamente, costumeiramente se fez, mas será que a forma de abordar, será que o entrevistado não mudou? O entrevistado hoje não sente a forma de responder dele? Será que não confunde? Entendeu? Será que a metodologia não precisa passar por alguma mudança que se adeque ao perfil do novo eleitor, que é mais esclarecido, que é mais informado? Veja bem, só para que às vezes as pessoas não têm um conhecimento um pouquinho mais profundo com relação à pesquisa. E, de novo, existem institutos e institutos. A metodologia de abordagem, na maior parte dos institutos daqui do Estado, inclusive até a escolha daquele ponto onde vai ser feita a entrevista, ela é aleatória. A abordagem do pesquisador ao entrevistado, ela é muito treinada nos institutos que pregam isso. Até porque o ponto mais sensível de uma pesquisa é o pesquisador. Porque se um pesquisador quiser enviesar ou quiser ter outro direcionamento, uma pesquisa ele fará isso. E a pesquisa será prejudicada. Então, existe muita cautela com relação tanto à seleção desses pesquisadores, quanto até a própria abordagem, né, nesses municípios. Agora, existem institutos e institutos. Não é porque, por exemplo, existe o IBOP que, porventura, não vai existir um erro. Pode, sim. Aqui sim. Ficou comprovado, né? Na cidade de Natal foi. Não que eu esteja dizendo que houve. Não, eu estou vendo os números. Ele disse que não tinha segundo turno e teve segundo turno. Então, errou. Outro detalhe que eu quero chamar a atenção é o seguinte, veja bem. Os institutos de pesquisa, eles medem um cenário, é uma fotografia. Os institutos de pesquisa, eles podem inferir uma tendência, mas eles não têm conhecimento naquela análise, até porque é uma análise estatística, política, digamos assim, eleitoral, de dizer, esse aqui sobe, esse aqui desce. Por que eles não podem dizer isso? Eles podem aplicar uma tendência, porque eles não têm o conhecimento do marketing daquele município. Quais são as conjunções que estão influenciando determinado ponto? O prefeito, por exemplo, hipoteticamente, ele persegue um determinado segmento e aquele segmento não pode se manifestar. Quer dizer, são esses aspectos mais intrínsecos. É a questão de dissecar a pesquisa. Perfeito. Vamos falar mais um pouco sobre isso no próximo bloco, porque no caso, por exemplo, de Mossoró, teve um instituto que dava 16 pontos de um para o outro. No caso de São Paulo, os institutos parece, não estou dizendo que foi, mas parecia um acordo. Deu, no caso, os três candidatos, Celso Russomano, o Haddad e o Serra, empatados com empates com 22% na reta final. Ora, o Instituto é para apontar vencedor ou para apontar
ou para apontar empates? Vamos conversar sobre isso no próximo bloco.